Olá, bem-vindo ao curso de Equações Diferenciais Ordinárias. Eu sou o Marcos Paulo e nesse episódio vamos falar sobre as equações de Bernoulli. Uma equação de Bernoulli é aquela que pode ser reduzida à forma y' mais p de x e y igual a y elevado a n, que é de x, sendo esse n uma constante não nula. A equação de Bernoulli não é uma equação linear de primeira ordem por causa do y elevado a n. Para eliminar esse y elevado a n, vamos multiplicar por y elevado a menos n. Então já eliminamos aqui o y elevado a n, mas ainda não temos uma equação de primeira ordem por causa de y elevado a menos n e y elevado a 1 menos n, que aparecem no segundo membro. Vamos então substituir y elevado a 1 menos n por v. Aplicando a regra da cadeia, nós temos 1 menos n vezes y elevado a menos n, y'. Note, derivada da potência, o expoente vai ficar multiplicado com a potência, diminuída de uma unidade, vezes a derivada da base. Esse será o v'. Isso fez com que aparecesse a expressão y elevado a menos n, y', que é a primeira parcela que está aqui, e que é igual a 1 dividido por 1 menos n, v'. Agora é só trocar o v aqui e essa parcela que nós teremos uma equação linear de primeira ordem. No exemplo 6.6, vamos resolver a equação dy dx menos y igual a e elevado a menos 3x y à quarta. Primeiro passo, vamos reconhecer os termos da equação. O p de x é menos 1, o q de x é e elevado a menos 3x e o expoente n é 4. Então, multiplicando a equação por y elevado a menos 4, teremos y elevado a menos 4, y' menos y elevado a menos 3 igual a e elevado a menos 3x. E aplicamos a substituição y elevado a menos 3 igual a v. Derivando com a regra da cadeia, temos menos 3, y elevado a menos 4, y' igual a v'. Já está aparecendo aqui y elevado a menos 4, y', que será substituído aqui por menos 1/3, v'. E a equação ficou menos 1/3, v' menos v igual a e elevado a menos 3x. E multiplicando a equação por menos 3, temos a equação linear de primeira ordem, v' mais 3v igual a menos 3 e elevado a menos 3x, em que a função p maiúsculo de x é igual a 3 e q maiúsculo de x é igual a menos 3 vezes exponencial de menos 3x. Coloquei aqui com maiúsculo para não confundir com a do formato geral da equação de Bernoulli. Então, pela fórmula que aprendemos no episódio anterior, a gente vai substituir aqui em cima por 3. Dentro do colchete nós vamos colocar menos 3e elevado a menos 3x. E aqui no expoente de e vamos colocar 3. Lembrando também que v é a substituição y elevado a menos 3. Então ficou y elevado a menos 3 igual e elevado a menos integral de 3 dx multiplicado pela integral de menos 3 e elevado a menos 3x vezes e elevado a integral de 3 dx mais a constante c. No primeiro membro, eu calculei a potência de expoente negativo e fiz a integral aqui dentro, que dá e elevado a 3x multiplicado com o e elevado a menos 3x dá 1, e a constante pulou para fora do sinal de integral. Agora eu vou multiplicar o e elevado a menos 3x dentro do colchete. Ficou 1 dividido por y ao cubo igual a e elevado a menos 3x multiplicado por menos 3x mais a constante c. Isolando o y, ficou a fração e elevado a x dividido pela raiz cúbica de menos 3x mais c. No exemplo 6.7, vamos resolver a equação y' mais y igual a y ao quadrado cosseno de x menos seno de x. Como sempre, vamos reconhecer os termos da equação.
o P de x é 1, o Q de x é esse parêntese, cosseno menos seno, e o expoente n, está aqui do y ao quadrado, é 2. Como vimos, devemos multiplicar por y elevado a menos n, ou seja, y elevado a menos 2, e aí ficou y elevado a menos 2, y', mais y elevado a menos 1, cosseno menos seno. Agora vamos fazer a substituição y elevado a menos 1 igual a v, usando a regra da cadeia da menos y elevado a menos 2, y' igual a v'. Já está aparecendo aqui a primeira parcela aqui da equação. E multiplicando por menos 1, ela é então igual a menos v'. Isso fará com que a equação fique menos v' mais v igual a cosseno menos seno. Quando multiplicar por menos 1, ela ficará no formato de equação linear de primeira ordem. V' menos v igual a seno menos cosseno. Resolvendo, y é igual a 1 dividido por k e elevado a x menos seno de x com k constante. Vou deixar para você concluir o resultado. Para finalizar, no exemplo 6.8, eu trouxe um modelo experimental de von Bertalanffy para crescimento de peixes. Ele concluiu que dm dt é igual a alfa m elevado a 2/3 menos beta m, sendo m a massa do peixe no instante t, alfa é a constante de anabolismo, que é a síntese de proteínas no organismo, e beta é a constante de catabolismo, que é a quebra dessas proteínas no organismo. A equação pode ser reescrita como dm dt mais beta m igual a alfa m elevado a 2/3, que é uma equação de Bernoulli, em que a função p de t é beta, a função q de t é alfa e n é 2/3. Como aprendemos aqui, devemos multiplicar o modelo por 1/3 para obter m elevado a 2/3 m' mais beta m elevado a 1/3 igual a alfa. E aplicar a substituição v igual a m elevado a 1/3, o que dará, por derivação, v' igual a 1/3, m elevado a menos 2/3, m', ou ainda 3v' igual a m elevado a menos 2/3, m', que será substituído aqui na primeira parcela, juntamente com v no lugar de m elevado a 1/3 antes da igualdade. Temos então 3v' mais beta v é igual a alfa. E dividindo tudo por 3 dá v' mais beta sobre 3v igual a alfa sobre 3, que é uma equação linear de primeira ordem, que eu também deixo para você resolver e concluir que dá KE menos beta t sobre 3 mais alfa dividido por beta. E aí eu troco o v por m elevado a 1/3. Eu tenho a equação m elevado a 1/3 igual a KE elevado a menos beta t sobre 3 mais alfa dividido por beta. Já que quando o peixe nasce, a sua massa é tão pequena, vamos considerar que seja igual a zero. Então vamos resolver o problema de valor inicial, m de 0 igual a 0, para obter essa constante k. Isso quer dizer que eu vou trocar o m por 0 e o t por 0 nesse resultado. Ficou 0 elevado a 1/3 igual a KE elevado a menos beta 0 dividido por 3. Fazendo as contas, k é igual a menos alfa sobre beta. Assim eu determinei o k, fica m elevado a 1/3 igual a menos alfa dividido por beta, e elevado a menos beta sobre 3 mais alfa dividido por beta. Eu posso colocar o alfa sobre beta em evidência e elevar ambos os membros ao cubo, que eu concluo que m de t é igual a alfa dividido por beta ao cubo vezes 1 menos e elevado a menos beta sobre 3 elevado a 3. Então essa é a equação do modelo de von Bertalanffy para o crescimento de peixe, que dá a massa ao longo do tempo t. Façamos agora algumas observações. Passando o limite, quando t tende ao infinito, na expressão que acabamos de deduzir, aqui eu tenho a exponencial. Note que beta é uma taxa, então é positiva. Dividido por 3 continua positivo. E aqui nós temos então uma função exponencial decrescente. Por isso, o limite será alfa dividido por beta elevado ao cubo, que nós vamos chamar por m infinito. E além disso, aqui no modelo eu vou trocar
o beta dividido por 3 por C. Uma coisa que você poderia me perguntar é se eu não poderia incluir o negativo nessa substituição por C. Pode sim, não tem problema nenhum. Mas eu vou deixar dessa forma para que eu tenha em mente que eu estou trocando por uma constante positiva. Esse menos aqui na frente vai fazer com que o C fique negativo. E assim eu tenho uma função exponencial decrescente. Aqui depois do sinal de menos dentro do parênteses. Então temos m de t igual a m infinito, multiplicado por 1 menos e elevado a menos ct e elevado ao cubo. E vamos brincar um pouco com as coisas que a gente aprende no cálculo de funções de uma variável real. Tirando a primeira derivada, dá 3c m infinito, multiplicado por 1 menos e elevado a menos ct ao quadrado e elevado a menos ct. M infinito é constante, conserva. Derivada da potência, desce o expoente, reescreve a potência com uma unidade a menos e deriva aqui a base. Derivada de 1 é 0, não coloquei. Derivada de e elevado a menos ct fica menos c, c que está aqui, e a exponencial. Se eu igualar essa expressão a zero e resolver a equação em t, então, sem dificuldade, você pode concluir que t é igual a zero. Aqui o beta e o alfa também é uma taxa. Então, tem que ser um número positivo, que quando dividido por 3, que eu chamei de c, também continua positivo. Aí por isso eu estou substituindo aqui, digamos, por 0,1 o c e t igual a 1. Levando aqui na primeira derivada, ela fica aproximadamente igual a 0,008194, que é maior que zero. Então, do estudo de variação de funções, a função m é sempre crescente. Eu peguei o 1 porque é um valor à direita de zero. Não precisei pegar um valor à esquerda de zero, que seria negativo, já que o tempo aqui é um número não negativo. Calculando agora a segunda derivada, cuidado que aqui a gente tem uma derivada do produto. 3cm infinito é constante, conserva, está aqui. Eu deixo para você verificar que a segunda derivada é 3c quadrado m infinito, e elevado a menos ct, multiplicado por 1 menos e elevado a menos ct, vezes 3 e elevado a menos ct menos 1. Só tome cuidado que aqui nós temos uma derivada do produto, e igualando a zero, eu posso cancelar 3c quadrado, m infinito e a exponencial. Ficamos então apenas com esses dois parênteses, e quando eu faço a distributividade, eu chego na equação 3e elevado a menos 2ct, mais 2e elevado a menos ct menos 1 igual a zero. Essa é uma equação polinomial de grau 2 na incógnita e elevado a menos ct. Então podemos resolver usando a fórmula de Bhaskara e concluir que t1 é igual a zero e t2 é igual a log natural de 3 dividido por c, que são pontos de inflexão, coisas também que você vê no estudo de variação de funções. E agora vamos substituir esses dois valores na m de t, não é nas derivadas. Fica m de t igual a zero, e a imagem do log natural de 3 dividido por c é aproximadamente igual a 0,296 m infinito. E essas informações nos conduzem a essa representação gráfica. Veja que a função aqui é sempre crescente, que nós concluímos a partir da primeira derivada. Do zero até o t estrela, que é o nosso log natural de 3 dividido por c, a concavidade é para cima, e a partir daí a curva tem concavidade voltada para baixo. Entenda o P0 como sendo M0 na nossa notação, e o P infinito como sendo o M infinito da nossa notação. Aqui o resultado foi arredondado para 0,3, esse que nós concluímos aqui. E esse t estrela é o que eu chamei aqui de t2, log natural de 3 dividido por c. Essa figura, você está vendo aí, eu tirei do livro Equações Diferenciais com Aplicações, de Walter Ferreira Júnior e Rodney Bassanese, que é um excelente livro, cheio de aplicações de equações diferenciais e que eu recomendo muito a leitura. E aqui eu encerro mais uma aula. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça sempre de compartilhar, curtir e comentar. Ative também o sininho para saber quando serão as próximas aulas. Muito obrigado pela audiência e bons estudos.